A paz do Senhor, gente. Dia 237, primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, 11, 12 e 13. Hoje são 4 capítulos, mas o 13 é pequenininho. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos, versículo 10. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram a cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, deixa eu ler de novo isso aqui. Versículo 5. O 4, 5. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército.
Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo o Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles: Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi. Eu li o contrário. Deixa eu ler de novo, versículo 12. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Versículo 15. Quando um grupo de filisteus estava acampando no vale, Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica... Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Versículo 20. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança, parecia com uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30.
mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros... Não, desculpa, versículo 26. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, de Aror, Elis, de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, 29. Vou ler de novo, versículo 29. Sibecai, de Uzate, Ilai, de Aoi, Maarai, de Netofate, Eled, filho de Baaná, e Netofate. Não, desculpa. Eu vou ler o 30 de novo. Maarai, de Netofate, Eled, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, dos riachos de Gaás, Abiel, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, os filhos de Azem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aias, de Pelon, Ezro, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o Amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, um moabita, e Eliel, Obed e Jaaziel, de Mesoba. É Mesoba, tá? De Mesoba. Capítulo 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis, Deixa eu ler de novo. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha. Vou ler de novo, tá? Porque eu li errado. E a funda para atirar pedras. Deixa eu ler de novo, então. Versículo 2. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá filhos de Semaá de Gibeá. Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete. Beraca, Jeú, eu vou ler de novo isso aqui. Beraca, Jeú de Anatote e Ismaís de Gibeon. Um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe,
os coreitas, Eucana, Isias, Azareel, Joézer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis, como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns dos benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, versículo 18. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com todos. Vou ler de novo. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Desculpa aí que o meu nariz começou a fungar. Chorei de novo. Deixa eu ler essa parte do versículo B de novo. Deixa eu ler o 18. Do versículo B. Essa parte B do versículo 18. Mas deixa eu ler o 18 todo. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi, quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate.
Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok com um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Aser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo o Israel. E todos os outros israelitas tinham desse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-amate, para trazerem de Quiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Aqui embaixo fala que Pérez-Uzá significa destruição de Uzá. Pérez é destruição. Destruição de Uzá, né? Destruição lá.
Versículo 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Amém? Adoro ler isso, gente. Eu adoro ler isso. É bom demais, é muito gostoso. É meio esquisito, no meio da festa, assim, morreu alguém. Como é que você continua dançando, né? Ih, morreu. É difícil, né? Vamos lá. Basta cada dia o seu mal. Pai, Senhor, tá longe esse negócio? Olha só. Ai, valeu.